Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, mais uma mensagem de 7, mais ou menos 10 minutos. Quero te fazer uma pergunta hoje. A pergunta é o seguinte: você conseguiria dormir tranquilamente em seu quarto sabendo que entrou um escorpião ou um rato ou uma cobra e você não sabe aonde eles se encontram? Você conseguiria dormir tranquilamente sabendo que esses animais nocivos, né, que podem matar, estão ali escondidos no quarto onde você vai repousar? Eu vou responder, com certeza não. Eu não dormiria tranquilo. Eu sei também que você também não dormiria tranquilo, né? Outra pergunta é: por que esses animais entraram, né? A possibilidade dos animais entrarem é porque de alguma forma nós abrimos uma porta ou abrimos uma janela e permitimos a entrada desses animais. O Senhor fala uma coisa muito parecida com isso, muito semelhante, no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, no versículo 7, né? Ele diz assim, uma palavra maravilhosa. Ele fala assim: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 caminhos fugirão. É interessante, né? Aqui o Senhor diz que os inimigos virão contra nós por um caminho. Não por 2, não por 3, mas somente por um caminho. A pergunta é: que caminho é esse? Bem, esse caminho é o caminho que nós abrimos a porta, como abrimos também para os animais nocivos, né? É o caminho que abrimos uma brecha, é o caminho do pecado, né? É o caminho que dá legalidade aos inimigos entrarem. Tem uma palavra no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 27, em que a Bíblia nos adverte, dizendo o seguinte: não deem lugar ao diabo, né? Então o Senhor está dizendo aqui: não dê lugar ao inimigo. Isso não abra porta para eles, não abra brecha para eles, né? Então não tem como conviver pacificamente com o inimigo, não é verdade? Porque em João 10:10 fala que o ladrão, ou seja, o inimigo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então nós não podemos conviver juntos, né? Dormir juntos com o inimigo, conviver pacificamente com o inimigo operando contra as nossas vidas, né? Então o que vamos fazer? Eu creio que a gente deve crer na promessa que Deus fez no versículo lá de Deuteronômio, né? Que diz: os inimigos vêm por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão de você. Então eu quero afirmar aqui para você e para a minha vida que Deus já preparou 7 caminhos, 7 rotas de fuga ou de fugas, né? Para o inimigo que nos atacar, que porventura a gente abriu uma porta, pecou, errou, foi injusto, abriu uma brecha, deu lugar ao diabo, né? Mas o Senhor já preparou, o inimigo entrou por um caminho, mas o Senhor já preparou 7 caminhos para que eles possam fugir da nossa presença. Quais são esses caminhos? Eu tive muita curiosidade em orar e pesquisar sobre esses caminhos. Eu creio que o primeiro caminho que o inimigo tem que fugir e que tem que estar em nossa vida é o caminho da luz, né? Os inimigos usam o ambiente de trevas, o ambiente onde Deus não habita, porque Deus é luz, né? Então nós precisamos caminhar na luz, sair das trevas, sair da escuridão. Lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo pecado. O segundo caminho, que é muito importante também para a gente andar, e que o inimigo também não vai suportar e vai fugir, é o caminho da verdade, né? Os inimigos operam onde prevalece a mentira, o engano, as coisas ocultas, debaixo do tapete, as coisas erradas. Então nós precisamos voltar para o caminho da verdade.
precisamos andar na verdade. Em João capítulo 8, versículo 32, o apóstolo João diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E o terceiro caminho que faz com que o inimigo fuja da nossa presença, o terceiro caminho é o caminho do arrependimento, né? Os inimigos permanecem no lugar sem arrependimento, mas quando nos arrependemos do mal que fizemos, ou do pecado que estamos escondendo, da porta que abrimos, né? E muitas vezes até gostamos daquilo, eles não podem resistir, porque eles não podem ficar no caminho do arrependimento, eles têm que fugir. Em Isaías, no capítulo 30, versículo 15, diz assim: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Então, o arrependimento também é um caminho, né, que o inimigo não suporta e vai ter que fugir. E o quarto caminho desses 7 caminhos aí que o Senhor preparou para nós? Bem, o quarto caminho é o caminho da justiça. Que é isso? Nós devemos sair do ambiente de injustiça, né, onde lesamos outros e também somos lesados. E ficamos com dívidas, né, e essas dívidas alimentam os inimigos, e nós precisamos então estar justificado com as nossas dívidas canceladas. E quando isso acontece, andamos no caminho da justiça, os inimigos fogem, eles não conseguem ficar ali, né? Jesus disse em Mateus, no capítulo 5, versículo 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então esse caminho também é um caminho que o inimigo não suporta, ele não é justo, ele é injusto, né? Ele não anda na justiça. O outro caminho também muito importante para o inimigo fugir é a fé, é o caminho da fé. A fé é a base da nossa vitória, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, né? Então o que é fé? É a certeza de que Deus está conosco, de que Ele está conosco nos dando vitória contra aqueles inimigos, né? E o que a fé é um caminho importante também? É porque a Bíblia fala que a fé é a vitória que vence o mundo. E o mundo é um dos inimigos, né? Contra nós. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, o apóstolo João diz, né? O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa fé é um caminho que vence o mundo, que vence os inimigos que entraram por um caminho. Eles terão que fugir pelo caminho da fé. O sexto caminho aqui, a gente já está terminando, concluindo aqui, o sexto caminho é o caminho da obediência. O caminho da obediência é o caminho que os inimigos não trafegam. Eles trafegam no caminho da desobediência. Então é preciso a gente andar em obediência a Deus, a sua palavra, a sua vontade, né? Pois nesse caminho, os inimigos têm que fugir, eles não prevalecem, eles são desobedientes, são rebeldes, né? São contra Deus, são inimigos de Deus. Em 1 João 5,3, o apóstolo João diz assim: porque nisso consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, né? Como muitos acham que são, mas não são. E por último aqui, o sétimo caminho que os inimigos terão que fugir é o caminho da adoração. A gente acha que a adoração é cantar, levantar as mãos, é prostrar, é ajoelhar. Não, isso são formas, né, físicas da manifestação da adoração. Mas a adoração é mais profunda do que isso. O que é adoração? É submissão a Deus. É submeter-nos a Jesus Cristo, não só como Salvador, mas como Senhor, como Rei dos Reis, como aquele que decide na nossa vida, aquele que manda nas nossas vidas. Então, quando nos submetemos a Deus e vivemos para adorá-lo em qualquer situação, os inimigos não conseguem ficarem firmes nesse caminho, ele tem que fugir, né? Quando Satanás tentou Jesus na terceira tentação, lá em Mateus 4, versículos 10 e 11, aconteceu assim: Jesus lhe disse, né? Retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto.
Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Então, meus queridos irmãos e irmãs, lembre-se de uma coisa: o inimigo ou os inimigos só entram por um caminho, e esse caminho é o que nós abrimos, é a brecha que damos. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos dá 7 caminhos pelos quais, se nós andarmos nesses caminhos, esses inimigos terão que fugir. O caminho da luz, o caminho da verdade, o caminho do arrependimento, o caminho da fé, o caminho da justiça, o caminho da obediência e o caminho da adoração. Eu quero agradecer a você por estar acompanhando esse canal. Deus abençoe. Não esqueça de curtir, de dar um like nesse vídeo e nos outros vídeos também, isso ajuda o canal. E de se inscrever se você ainda não é inscrito, né? Isso também ajuda o canal. E de compartilhar com outras pessoas se de fato Deus falou com você através dessa palavra, como eu creio que Deus falou com você através dessa palavra, né? Compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, te dê uma semana de vitória, e no próximo vídeo estaremos trazendo mais uma mensagem de fé. Fica com Deus.